Homem de múltiplos talentos, José Herculano Pires destacou-se no jornalismo, na filosofia, na literatura, na pedagogia e principalmente na seara espírita. Conhecido na Terra como a maior inteligência espírita contemporânea, Herculano também foi considerado pela espiritualidade um dos grandes defensores do pensamento espírita. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, há questão de uns 5 anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Sua leal tradução e interpretação das obras kardecianas contribuíram para a divulgação e para o fortalecimento da doutrina no Brasil, conquistando ainda o respeito de cientistas e de militantes de outras correntes filosóficas. A vocação literária de Herculano foi revelada ainda na infância, quando aos 9 anos de idade compôs seu primeiro soneto. Apaixonado pelas letras, Herculano dedicou-se a elas na vida adulta, colaborando em jornais diários de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dirigiu por 6 anos o Diário Paulista e foi eleito presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, o jovem acadêmico destacou-se por sua linha de pensamento forte, racional, tornando-se referência entre seus pares. Também foi reconhecido por sua contribuição na psicologia e na parapsicologia, mas foi na defesa da doutrina dos espíritos, cuja obra conheceu aos 22 anos de idade, que desempenhou seu papel mais relevante. Autor de 80 livros, lutou para demonstrar a consistência do pensamento espírita e valorizar os aspectos crítico e investigativo originalmente propostos por Allan Kardec. Defensor da pureza doutrinária, dedicou sua existência à preservação do espiritismo, recebendo mais tarde o título de Apóstolo de Kardec. Na vida pessoal, Herculano construiu um lar cristão. Ao lado de Maria Virgínia, formou uma família de 4 filhos: Helena, Heloísa, Herculano e Helenilda. Em 65 anos de existência, deixou um legado de amor, tornando-se único na sua multiplicidade. Sua cultura humanista contribuiu com o progresso social. Já sua crença na imortalidade do espírito ajudou a libertar o ser humano do medo do futuro. É exatamente por isso que a expressão de Emmanuel lhe cai tão bem. Herculano Pires será sempre o metro que melhor mediu Kardec. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso DCNPE, versão 5, capítulo 5. Hoje teremos, com certeza, será um momento especial, uma noite maravilhosa. E para não perdermos muito mais tempo, já tivemos a reflexão inicial, que foi esse pequeno vídeo falando um pouco da vida do nosso querido Herculano Pires. Vamos fazer uma breve prece para já começarmos, de fato, a nossa noite maravilhosa. Vamos lá. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, mestre, distantes geograficamente, mas, com certeza, próximos, unidos em propósitos e em ideais. Permite, mestre amado, que possamos ter uma noite realmente maravilhosa, que possamos contar com a inspiração, com a proteção, com a assistência necessária da equipe espiritual que, em teu nome, busca fazer o bem. Pedimos ainda, Senhor, permite que os bons amigos possam inspirar o nosso querido Bruno, que estará com a fala nesta noite, também o nosso irmão James, que é o nosso querido âncora desse programa. E assim, Senhor, em teu nome e com a tua permissão, iniciamos a atividade desta noite. Que assim seja. Então, já vou passar a palavra para o nosso querido James. Fique à vontade, James, que apresente o nosso querido convidado. Muito boa noite, meus caros amigos e irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre,
mais um programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. E hoje teremos com uma grata alegria o nosso digníssimo amigo, companheiro do movimento espírita brasileiro, Bruno Tavares. Para quem não conhece o Bruno é do estado de Pernambuco, da capital, ele é diretor da Casa dos Humildes. O Bruno Tavares, ele tem um blog que leva o nome Bruno Tavares, e o nosso companheiro já vem desenvolvendo, ao longo de algumas décadas, esse trabalho grandioso que é a difusão, a divulgação dos postulados da doutrina do Cristo Jesus, da doutrina espírita, no estado de Pernambuco, que eu já tive o prazer de estar lá em um período que acontecia os fóruns, os grandes fóruns espíritas lá do estado de Pernambuco. Bruno Tavares, ele é uma pessoa que nós já temos assim uma relação de amizade de aproximadamente 4 anos, e o Bruno, ele é um companheiro que conhece como ninguém as obras de Herculano Pires. Então, para que Bruno fale sobre Herculano Pires, eu só vou ler um trechinho pequeno do livro Barrabás, o relato de Judas. No prefácio desse livro, há uma citação que diz assim: de que distância, de que regiões, de que épocas virá esse espírito que se instalou na engrenagem somática de um dos mais curiosos fenômenos intelectuais do Brasil nascente, o poeta, o jornalista, o escritor, o filósofo Herculano Pires. Portanto, vamos passar a palavra para Bruno Tavares, que vai falar sobre Herculano Pires. É com você, Bruno. Queridos irmãos da Bahia, é um motivo de alegria imensa estar aqui atendendo ao convite do meu querido amigo James Rey, amigo já de longa data, né? 4 longos anos, e a satisfação de estar aqui com o pessoal do Canteiro da Fraternidade, nesse período que o Canteiro completa 33 anos de vida, não é? A idade do Cristo, uma idade marcante, e eu só posso desejar a vocês uma chuva de bênçãos nessa data, nessa comemoração, e que o Canteiro da Fraternidade continue realizando o que vem fazendo até aqui, divulgando esse ideal que é a razão das nossas vidas, né? Pernambucanos, brasileiros, baianos, né? Eu brincava com o James e o Jailson, né? Que é uma satisfação estar aqui com os amigos da Bahia, os aficionados do Bahia Esporte Clube, né? Chamam o Bahia de Bahia, mas aqui também a gente tem que falar no pessoal do Leão da Barra, do Vitória, não é? Então, para não ficar mal com ninguém. Eu também conheço a Bahia, tenho um tio que mora no bairro da Pituba, já estive aí na Pituba, não é? Conheço alguns bairros da Bahia, Amaralina, não é? Só não fui no Pau da Lima, acreditem, não conheço ainda a Mansão do Caminho, não é? E como eu estou na Bahia de Todos os Santos, não é? E na noite de hoje a gente vai falar sobre um santo, um homem santo, né? Um homem de uma importância capital na história do movimento espírita. Eu queria aqui também deixar um abraço do movimento espírita pernambucano ao André Luiz Peixinho, diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia,
E também ao Luciano Crispim, que é o amigo do James. O James já me contou os trabalhos que vocês fizeram e fazem juntos. Então fica aqui um abraço ao André Luiz Peixinho, ao Luciano Crispim, e também a um padre amigo dos espíritas da Bahia, que é o padre Orlando Moura. Né? Eu fiquei muito satisfeito, né, de saber que vai ter um padre aqui nos assistindo, né? Um padre simpatizante da nossa querida doutrina espírita. Bem, meus queridos amigos e irmãos, falar de Herculano para mim, e vocês vão sentir isso, como Herculano está no meu coração, né? Eu costumo dizer, na nossa querida Casa dos Humildes, que o Geis falou que eu sou diretor doutrinário, de divulgação doutrinária, não é? A diretora-presidente é a nossa querida Ivaneide Áurea. Então, eu costumo dizer aos meus amigos, né, que o professor Herculano Pires me salvou de todas as formas possíveis e imagináveis na minha trajetória como espírita. De todas as formas. Aos 16 anos, eu li a obra O Verbo e a Carne. E graças a Herculano, numa idade tão jovem ainda, eu não ia ter uma visão de heteronomia do espiritismo. Uma visão igrejeira, beata, uma visão de culpa, de castigo. Não, eu ia ter uma visão de autonomia espiritual. Aquilo que os espíritos disseram a Kardec, a responsabilidade moral que os postulados da doutrina espírita apresenta para todo e qualquer indivíduo. Então, Herculano me salvou de todas as formas. Herculano Pires, que nasceu no dia 25 de setembro de 1914, filho de um fármaco, José Pires Correia, que, no decorrer da sua vida, deixou a farmácia e foi se dedicar ao jornalismo, se tornando um brilhante jornalista. Filho também de dona Bonina Pires, uma exímia pianista. E quando Herculano nasce, ele foi envolvido pelo cordão umbilical. Meus queridos irmãos, vejam bem. E ele vai relatar mais tarde, na idade adulta: ó mundo ingrato, mal eu abri os olhos para a vida, e a vida me apertava com as cordas e as tenazes da morte. Assim se referiu Herculano Pires a esse episódio logo no Dealbá, no início da sua existência. E o menino Herculano possuía mediunidade. O querido Herculano narra que durante as madrugadas ele não apenas via os espíritos do lado de lá, mas ele via sua mãe sair do corpo, perambular pela residência. O menino Herculano, criança, tinha os seus canais abertos para o mundo espiritual. E Herculano, quem estuda a vida e a obra de Herculano, sabe que ele é a reencarnação de um grande poeta português. No final da reunião, dessa primeira parte, eu vou falar dessa revelação feita ao Herculano, não é? Mas aquele ditado de Platão: aprender é recordar.
E tem um ditado que eu gosto muito, que é: quem faz há mais tempo, faz melhor. Então, quando você vê qualquer talento, qualquer pessoa realizando algo com genialidade, é porque ele faz aquilo há muito tempo, pela fieira das reencarnações. Então, o querido Herculano, aos 9 anos de idade, já era poeta. Vejam bem, 9 anos de idade, Herculano Pires já era poeta. Aos 16 anos, ele vai lançar o seu primeiro livro de contos, Sonhos Azuis. 16 anos. E aos 18 anos de idade, ele vai lançar o seu primeiro livro de poesia, que se chama Coração. Seu primeiro romance só vai vir aos 22 anos de idade. Seu primeiro romance, essa obra, O Caminho do Meio. Vejam bem que beleza. Isso que ia nortear a vida de Herculano, toda a sua trajetória, O Caminho do Meio. Então, meus queridos amigos e irmãos, como poeta e escritor, Herculano, 16 anos, o primeiro livro de contos, primeiro livro de poesia, 18 anos, primeiro romance, 22 anos. Mas eu quero retroagir um pouco. Aos 15 anos de idade, o querido Herculano Pires tem sua crise religiosa, a sua crise com a Igreja Católica, com o catolicismo, e ele deixa o catolicismo e vai se dedicar à teosofia. Sim, a velha teosofia de Madame Helena Blavatsky, de Anne Besant. E vejam bem, mesmo depois, já espírita, Herculano teria um sentimento de gratidão pelo acolhimento que teve na teosofia, que mais tarde, já espírita, ele vai dar o nome de sua filha, Helena, em homenagem à grande dama da teosofia, Madame Helena Blavatsky. Então, meus queridos irmãos, mas chega um dia, Herculano com 22 anos de idade, que ele vai receber da mão de um amigo, Dadício de Oliveira, o Livro dos Espíritos. São esses amigos que aparecem na vida da gente, que são verdadeiros sirineus. E o Herculano lê a obra no jacto e ele se rende, dizendo que fui vencido pela lógica de Kardec. E se torna espírita. Isso aos 22 anos de idade, vejam bem. E naquele mesmo ano, ele vai assistir sua primeira palestra, uma palestra de um grande espírita, Leão Pita. Leão Pita, que era um amigo do Caibá Chutel, era um homem da pureza doutrinária, e aquilo ali solidificou ainda mais a convicção em Herculano em seguir o caminho espírita. Agora, meus queridos irmãos, nesse mesmo ano, 1936, vejam que é um ano, realmente um ano glorioso para o querido Herculano, não é? Nesse mesmo ano, 1936, ele vai fazer sua primeira palestra na cidade de Ipauçu. E vai assistir essa primeira palestra do professor Herculano, um grande espírita, que era sírio, Pedro Aimar, e Pedro Aimar era um também daqueles exemplos de
pureza doutrinária. E Pedro Aimar senta-se, ouve Herculano. Herculano era já jovem, um orador culto, inteligente, mas não apenas isso, ele tinha empatia. Ele tinha uma empatia impressionante. E o Pedro Aimar gostou muito da palestra de Herculano. Só que percebeu que ele ainda estava muito vinculado às ideias da teosofia. Quando Herculano termina a palestra, o querido Pedro Aimar diz a Herculano: esqueça a teosofia quando você estiver palestrando. Fale de Kardec, apenas de Kardec. E o Herculano, claro, vai seguir esse conselho e vai falar apenas de Kardec. Vejam bem, meus queridos irmãos, já vai falar apenas de Kardec e toda a sua trajetória ele vai seguir esse conselho do querido Pedro Aimar. Mas naquela primeira palestra em Ipauçu, se encontrava ali, assistindo Herculano, uma moça de uma beleza encantadora, muito inteligente também, chamada Maria Virgínia. Isso não era um encontro, meus queridos irmãos, era um verdadeiro reencontro de almas. E Herculano termina a palestra, ela vai conversar com Herculano, interessada em tudo que o viu, e Herculano agradeceu muito. Olha, obrigado, você foi um estímulo para mim, porque é a minha primeira palestra. E aquele casal se afasta, os pais chamam a Maria Virgínia, ela vai embora. Meus queridos irmãos, 2 anos depois, em 1938, eles vão se encontrar em Avaré. Herculano ia fazer uma palestra e, de repente, ele se depara com Virgínia na sua frente. E o querido Herculano se aproxima. Virgínia, que coisa boa! Ela se lembrou dele imediatamente, mas, por pouco tempo de conversa, começou a apitar o trem que ia sair de Avaré para Ipauçu. E Virgínia tinha dito a Herculano que ia com a família para Ipauçu, onde ela assistiu a primeira palestra de Herculano, ia visitar uma família amiga dos pais, e ele disse: mas não é possível, nos encontramos e já temos que nos separar. Então Maria Virgínia sobe o trem, quando de repente, meus queridos amigos, já, o professor Herculano, 22 anos de idade, né, pula dentro do trem. E Maria Virgínia toma um susto. O trem dá a partida e ela: Herculano, você é louco. Ele: Virgínia, eu não poderia deixar você escapar de mim. E eu quero aqui, nesse momento, fazer-te um pedido, não é? Você quer casar comigo? Meus queridos amigos, né? O segundo encontro apenas dos dois e naquelas circunstâncias, né? Naquelas condições. E Virgínia disse: Herculano, você é louco. Nossas famílias não vão entender. Nós mal nos conhecemos. E ele disse: que importância isso tem? Não podemos perder tempo. Era um reencontro de amor verdadeiro. Meus irmãos, vejam bem, isso era o mês de junho de 1938. No fim desse mesmo ano, Herculano casa com Maria Virgínia, não é? Parece que as famílias aceitaram aquele reencontro e que era realmente amor verdadeiro, né? Então, esse iniciozinho aqui da vida de Herculano, e ele já com as suas humanidades, vejam bem, não é? Encaminhada, espírita, casado com a mulher que amava, e ele vai se tornar esse homem notável,
um homem que vai ser considerado pelo movimento espírita como o guarda noturno do espiritismo. Meus queridos irmãos, o guarda noturno é aquele, quando todos dormem, ele vigia. Também considerado o zelador do espiritismo. E Herculano, a vida toda, vai defender a doutrina espírita com imenso e enorme amor. Na obra Curso Dinâmico de Espiritismo, vocês estão vendo o subtítulo aqui, é muito importante. Espiritismo, grande desconhecido. Curso Dinâmico de Espiritismo, o grande desconhecido. Herculano diz o seguinte, que o Espiritismo é o grande desconhecido daqueles que o atacam, mas, infelizmente, daqueles que o defendem. E ele sofria muito, porque ele via esse problema acontecer em toda parte. Até os pregadores espíritas passando uma ideia equivocada do espiritismo. E Herculano repete isso aqui na obra Introdução ao Espiritismo. Na obra Introdução ao Espiritismo, o querido Herculano afirma que aquele que fala de espiritismo, ele cria uma ideia mental, um estereótipo todo próprio. Fala a maneira de sua convicção, que não é propriamente espiritismo. O Herculano via isso como um grande problema. Na obra O Centro Espírita, uma obra maravilhosa também, o Herculano faz a sua afirmativa que ficou marcada na história do movimento espírita. Diz Herculano: se os espíritas soubessem o que é um centro espírita, qual a sua função e a sua finalidade. O movimento espírita seria hoje o maior e mais produtivo movimento cultural e espiritual da Terra. Vejam bem, meus queridos irmãos, se o movimento espírita ainda não é o maior movimento espiritual e cultural da Terra, é porque os espíritas ainda não compreenderam o espiritismo na sua totalidade. Mas a verdade é filha do tempo. Iremos compreender e esse sonho de Herculano vai se realizar. Tá? Então, o querido Herculano jamais fugiu das polêmicas. Nesse capítulo, ele foi um verdadeiro Dom Quixote. Então, na tribuna, nos debates, nos livros, levantava uma bandeira. Essa bandeira, uma estampa única, a defesa destemida e pública do espiritismo. Enfrentou nos programas de televisão os padres que não eram como o nosso querido padre Orlando Moura, os padres que atacavam o espiritismo, como este de tão grata memória, Oscar Quevedo, né? Que, me permitam dizer, levou surras memoráveis, surras de argumento do querido professor Herculano Pires. E o padre Quevedo é uma figura grata da gente se lembrar, né? Porque tornou-se uma figura folclórica do movimento espírita, né? Ele não podia se tornar em algo mais que isso, né? Mas os debates dele com Herculano foram debates no pinga-fogo, não é, da velha Rede Tupi. Meus irmãos, então vejam bem, mas se o Herculano se posicionava muito firme com aqueles que atacavam o espiritismo de fora, o Herculano era tomado de um inconformismo,
de um sofrimento pelas deturpações que aconteciam no interior da doutrina espírita. Meus queridos irmãos, essas distorções poderiam até vir de grandes amigos que Herculano levantava a voz, como foi o caso de um fato ocorrido com seu querido amigo, o Hernani Guimarães de Andrade. Mas Herculano dizia assim, quando enfrentava até a opinião equivocada dos seus amigos. Dizia Herculano: o amor só tem sentido amparado pela verdade. Pessoal, vejam que definição linda. O amor só tem sentido se amparado pela verdade. Então, foi uma discussão no campo da ciência. O querido professor Hernani Guimarães de Andrade lançou esse livro, Teoria Corpuscular do Espírito. Então, querendo comprovar a existência do espírito cientificamente, até mensurar o espírito, é quando Herculano Pires responde a essa obra com a obra A Pedra e o Joio. Pessoal, o Herculano destrói parte por parte da teoria do Hernani Guimarães de Andrade. E vejam bem, eram grandes amigos. Qual foi a postura do Hernani Guimarães de Andrade nesse episódio? O silêncio. E a gente aqui bate palma para o querido Hernani Guimarães de Andrade. Ele silenciou porque foi vencido pela lógica do professor Herculano, pelo seu imenso amor. E vejam bem, e essa polêmica não teve desdobramentos. E continuaram amigos no decorrer de toda a vida. Mas assim era Herculano. E Herculano era um homem atual. Herculano colocava a visão espírita em qualquer campo do conhecimento que acontecia no mundo, desde as pesquisas do americano Rainer até o russo Vassilev, desde Freud até o engenheiro Bosano. Herculano, sempre atual, estudando e debatendo sobre parapsicologia. Ele lança essa obra, Parapsicologia, Hoje e Amanhã, onde ele trata de uma forma maravilhosa aquela ciência que estava nascendo, as pesquisas de Rainer, mas ele sempre trazendo a visão espírita. E aí, a visão espírita é a visão da fenomenologia espírita, e aí Herculano escreveria muito também sobre a mediunidade, que o querido professor Herculano entendia que a mediunidade tinha que ser exercida gratuitamente. Está aqui a sua obra maravilhosa, Mediunidade. Recentemente, eu não sei se os amigos aqui da Bahia viram no nosso canal, eu entrevistei 2 amigos queridos já do movimento espírita, o Paulo Henrique de Figueiredo, o autor de Revolução Espírita, e o querido presidente da Federação Espírita Francesa, né? Há uma semana atrás, né? E eu fiquei muito satisfeito, porque tanto o Paulo Henrique de Figueiredo, grande pesquisador, hoje um dos maiores do Brasil, e o querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, combateram a elitização do movimento espírita.
essa coisa dos grandes eventos pagos, que antes da pandemia era uma febre do Oiapoque ao Chuí do país. Né? E o Paulo Henrique, nessa entrevista, a gente perguntando ao Paulo Henrique disse, se o Herculano vivesse hoje, ele ia viver permanentemente com taquicardia, porque na sua época não tinha tanto atrevimento como hoje, tá? Com a coisa pecuniária no espiritismo. Herculano entendia toda a prática espírita de forma gratuita. Mas, meus queridos amigos e irmãos, o trabalho de Herculano, não só na filosofia espírita, foi um trabalho também no campo da educação. Pessoal, quem é o grande patrono fundador da pedagogia espírita no Brasil? Todos nós vamos, de acordo, né, concordar que é o querido Eurípides Basanufo, com o seu colégio Allan Kardec. Né? Basanufo é impressionante, porque no país mais católico do mundo, no estado mais católico do Brasil, que é o país mais católico do mundo, né? No estado mais católico do Brasil, e na cidade da época mais católica de Minas, Sacramento, o Eurípides vai fundar um colégio e colocar o nome de Colégio Allan Kardec. E ele criou também a farmácia, mas ele sempre dizia, e isso me impressiona até hoje, essa afirmativa do Eurípides, né? Em momento de crise, pode fechar até a farmácia, mas jamais fechem o colégio. Uma afirmativa impressionante, né? Bom, se o Eurípides Basanufo foi o fundador da pedagogia espírita no Brasil, o professor Herculano foi quem refundou, reestruturou a pedagogia espírita no Brasil. Tá? Quando ele lança a sua obra Pedagogia Espírita. Eu acho linda a capa dessa obra, um lápis. Um lápis. Tá? O Herculano vai reestruturar e ele vai criar a primeira revista de pedagogia espírita. Porque Herculano entendia, como Kardec, que o espiritismo é uma doutrina de educação. E ele vai criar a primeira revista de pedagogia espírita, vai colocar o nome de Revista de Educação Espírita. Só que ele chama os amigos espíritas para escreverem artigos na sua revista de educação espírita. Mas os amigos não apareceram. E o que é que ele faz? Ele convida o seu grande amigo argentino, Humberto Mariotti, que era filósofo também, não é? Espírita, escritor espírita, e Herculano e Humberto escrevem na Revista de Educação Espírita artigos e mais artigos, cada um usando pseudônimos. Quem lia a Revista de Educação Espírita achava que eram vários educadores espíritas ali escrevendo, né? Com os pseudônimos, mas era realmente o idealismo de Herculano e Humberto Mariotti. Não é? E se o Herculano é um legítimo discípulo de Eurípides Basanufo, na educação espírita, ele deixou também seus discípulos, né? Como é o caso do professor Ney Lobo, do Paraná. O professor Ney Lobo vai criar no Paraná o Instituto Lins de Vasconcelos, veja bem, com todo o método de pedagogia espírita, e o professor Ney Lobo vai escrever vários volumes editados pela FEB da filosofia espírita da educação. O querido professor
Ney Lobo, não é? Então, Herculano reestrutura. Hoje a gente tem a Associação de Pedagogia Espírita do Brasil, né? Mas tudo isso, quem refundou a pedagogia foi o trabalho solitário, muitas vezes, de Herculano lá atrás. E aí o Herculano vai realmente sendo essa figura já nacionalmente respeitada, e ele, como era jornalista, ele vai ser o presidente da Associação da Imprensa de São Paulo. Pessoal, vejam bem. E vai trabalhar nos diários associados. É quando ele vai receber o convite do querido, folclórico, ex-presidente da República, né? Na época, presidente. Um dia ligam lá para os diários associados e o Herculano recebeu um convite de Jânio Quadros para assumir a chefia do gabinete civil. Porque naquela época não tinha um só gabinete, tinham 2 gabinetes da presidência da República. Um lá em Brasília e outro em São Paulo. Esse subgabinete em São Paulo, o Jânio Quadros admirava muito o Herculano como jornalista, convidou e Herculano aceitou. Mas Herculano afirma que o Jânio não se interessava pelos trabalhos do gabinete de São Paulo, e Herculano diz, brincando, que ali no gabinete civil de São Paulo eu fiz o meu governinho. Até que chega um momento triste para a história do país, o homem da vassoura renuncia à presidência da República, não é? Renuncia porque ele deu um tiro no pé que saiu pela culatra. Não é? Ele achava que ia renunciar e voltar nos braços do povo. Mas tal não aconteceu. O povo não se mexeu e o Jânio Quadros escreveu essa página triste, né? Essa história parece que se repete no mundo, né? Grandes caudilhos pensam que estão nos braços do povo e às vezes não estão. E assim aconteceu com o Jânio, e o Herculano diz para sua esposa, Dona Maria Virgínia, que, infelizmente, o Jânio destruiu sonhos de milhões de brasileiros. E, na verdade, Virgínia, o Herculano era um grande demagogo. Essa é a opinião firme do professor Herculano sobre o ex-presidente Jânio Quadros. Bem, mas o querido Herculano vai criar a Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, não é? Com o querido Deolindo Amorim, grande jornalista. Os dois vão fundar a Abrage. O Deolindo Amorim é pai desse jornalista que desencarnou há pouco tempo, o Paulo Henrique Amorim, conhecido na televisão brasileira. E o Herculano, com Deolindo, a Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, fez história, não é? E eu lamento muito, eu disse a James que eu sou filho de jornalista, não é? Eu lamento muito a Abrage, que teve um papel tão importante na história do espiritismo. Depois foi criada a ABRADE, Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas, e encerraram as atividades da Abrage, né? Por mim, continuava as duas, né? Pelo seu valor na história, continuaria a Abrage com a existência da Associação dos Divulgadores, né? Mas quem somos nós? O homem propõe, Deus dispõe e encerra as atividades da Abrage, né? Pessoal, então, Herculano na idade madura. Vejam bem, Herculano, já jornalista, ele toma uma decisão. Vai estudar filosofia, vai fazer filosofia para inserir o espiritismo nas discussões filosóficas, que Herculano sentia que o espiritismo não era respeitado nas discussões filosóficas. E ele vai fazer filosofia e ele vai se tornar
o filósofo do Espiritismo. A sua tese de licenciatura é uma das coisas mais lindas que eu já li na vida, não é? Ele colocou em livro o ser e a serenidade. Aqui conhecemos a alma de Herculano, o seu coração, a sua sensibilidade, a serenidade desse homem completo. Meus queridos irmãos, mas apesar dessa sensibilidade, o seu amigo Humberto Mariotti vai ser o biógrafo de Herculano, sua obra Herculano Pires, filósofo e poeta, e ele diz que o Herculano era um filósofo que pensava o mundo com profundidade científica. E Herculano vai, nesse momento, meus queridos irmãos, já como jornalista, filósofo, é um momento na vida de Herculano, é um momento que eu mais me emociono aqui nessa nossa fala, né? Porque é o momento em que Herculano vai lançar a sua introdução à filosofia espírita. Os queridos amigos e irmãos, é nesse exato momento que Herculano passa para outro patamar. Como diz a linguagem futebolística, né? É outro patamar. Herculano, nesse momento, atinge as portas da genialidade. Por quê? Herculano fez filosofia, era da escola de Jean-Paul Sartre, o existencialismo. Vejam bem, e todos sabem que o existencialismo era uma escola materialista. Mas, mesmo assim, Herculano escolheu como sua escola de filosofia o existencialismo. E o que ele vai fazer? Ele vai criar a filosofia espírita da existência. Aquilo que ele vai chamar de existencialismo espírita. Então, vejam bem, que a análise do mundo não pode partir, como muitos de nós espíritas fazemos, do mundo espiritual impalpável para a realidade material. Não! Herculano partia dos fenômenos materiais para a essência, seguindo o método de Kardec, partir do conhecido para o desconhecido. E quando ele coloca a imortalidade da alma, a pré-existência, a sobrevivência do espírito no existencialismo, ele sublima a escola de Sartre, eleva a escola de Jean-Paul Sartre, o existencialismo, a algo maior e sublime, o existencialismo espírita. A partir de agora estamos tratando de um gênio. E esse gênio esteve aqui entre nós, cheio de filosofia e de verdade, e nós ainda não o conhecemos. Mas é esse Herculano que ele afirma que o Espiritismo não tem uma teologia. Teologia que é o estudo de Deus. O Herculano lança a sua obra Concepção Existencial de Deus, onde ele afirma que o Espiritismo tem muito mais que uma teologia. O Espiritismo tem uma teleologia. Não é o estudo de Deus somente. Teleo é o estudo de Deus e da alma ao mesmo tempo. Santo Agostinho dizia: ó Senhor, eu te buscava lá fora. Somente quando eu me conheci, foi que eu conheci a ti. E o Herculano diz: o Espiritismo traz o conhece-te a ti mesmo. Então, quando sabemos que somos um espírito imortal, que atravessamos várias reencarnações, é como dar um abraço em Deus. Fica patenteada a existência de Deus. Então, é uma teleologia, algo muito maior
que as teologias da Terra. E aí, já finalizando a nossa fala, o Herculano lança O Espírito do Tempo. Dizem ser a sua maior obra, obra de antropologia espírita. O Herculano aborda cada fase do horizonte primitivo, agrícola, profético, espiritual, mostrando a presença dos espíritos, a interferência dos espíritos em cada fase, em cada horizonte desse da humanidade. E ele lança essa obra, que foi a obra que eu li aos 16 anos de idade, né? Essa obra é aqui do meu coração, pessoal, né? Do meu coração, porque é a obra que Herculano, junto com Júlio Abreu Filho, faz 2 análises sobre o rustenguismo, mostrando o equívoco do rustenguismo, que hoje até a nossa querida e egrégia Federação Espírita Brasileira reconheceu e tirou o rustenguismo. Caiu a cláusula pétrea do rustenguismo no Brasil. Mas Herculano, lá atrás, combatia as ideias equivocadas de um Jesus místico, né? Então, vejam bem, ele lança a visão espírita da Bíblia, onde Herculano afirma que a Bíblia não é um livro de Deus. Vejam bem, é um livro histórico do homem, das raças. A palavra de Deus, não. Quem quiser saber esses meandros, leiam Visão Espírita da Bíblia. E aí vai acontecer com Herculano hoje, eu acho que vocês tomaram conhecimento da questão da Gênese, né? Tudo que Le Marie fez lá na França, a derrocada do espiritismo francês, mas aconteceu aqui no Brasil. Em São Paulo, alguns amigos resolveram fazer uma edição popular do Evangelho segundo o Espiritismo. E foram lá, em Minas, pedir a opinião do Chico Xavier. O Chico, na sua inocência, disse: é para o povo entender melhor o Evangelho, que coisa boa. E esses amigos, que eu sei o nome de todos, não vou citá-los aqui, né, principalmente um conhecido, volta para São Paulo e diz: vamos editar, porque o Chico deu o aval. E essa primeira tradução popular do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão levar e entregar na casa de Herculano Pires. O professor Herculano ficou emocionado, a capa bonita. O Herculano agradece e eles vão embora. Dona Virgínia, já era noite, sobe o primeiro andar, onde ficavam os aposentos do casal, e ela nota que Herculano demora muito a subir. E ela ouviu os passos de Herculano pela residência. E ela desce as escadas e disse: meu filho, o que foi? Você não vem dormir? E o querido professor Herculano afirma, lívido, empalidecido, ele olha para sua esposa e diz: Virgínia, adulteraram a obra de Kardec. Cometeram um crime de lesa doutrina. A tradução havia sido retirada parágrafos e parágrafos. E como disseram que o Chico Xavier deu o aval, o professor Herculano fez uma carta cobrando do Chico. Chico, o senhor não sabe o papel que o senhor representa no movimento espírita brasileiro. Pessoal, o Chico, com razão, poderia responder que não teve responsabilidade, e realmente não teve. O Chico viu aquela conversa de passagem, mas o Chico, na sua humildade, faz uma carta para o professor Herculano pedindo perdão, fazendo meia-culpa. E junto, o professor Herculano vai lá em Uberaba, e juntos eles vão escrever, é o único caso que do Chico Xavier escrever um livro de sua autoria na hora do testemunho. O querido Herculano Pires com o Chico. O que é que acontece? Aquela federativa
tirou de circulação todos os volumes adulterados da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tirou do prelo, com enorme prejuízo financeiro. E para aqueles que dizem, agora encerrando mesmo, né, que o Herculano era crítico de Emmanuel, hoje a gente vê cada atrevimento, pessoas que vão para os canais aí dizer que Herculano não aceitava Emmanuel. Pessoal, o espírito Emmanuel são um caso único na história do movimento espírita. 4 obras na era do espírito, Astronautas do Além, Chico Xavier pede licença, Diálogo dos Vivos, de autoria de Emmanuel e do professor Herculano Pires, com mensagens de outros espíritos também que aparecem no decorrer do livro. Mas o que é que o Chico fazia? Trazia um tema, o Emmanuel psicografava sobre aquele tema e o professor Herculano também analisava aquele tema junto com Emmanuel. Olha o que o Paulo Henrique disse, o atrevimento é muito grande. Quando falarem que o professor Herculano não aceita Emmanuel André Luiz, não é fato. E depois de desencarnado, o professor Herculano Pires psicografou, pessoal, a família de Herculano, e para a semana eu vou entrevistar no meu canal Heloísa Pires, a filha do professor Herculano Pires. Né? Já acertei com ela, ela vai falar sobre a vida em família, sobre a história de Herculano no movimento espírita. Dona Heloísa Pires fez o prefácio dessa obra aqui. Revisão ou reafirmação do Espiritismo. Herculano Pires, através do médium Francisco Cajazeiras. É a única obra que a família de Herculano aceita como sendo de Herculano. Porque, além da obra, ele trouxe cartas para a família através do Francisco Cajazeiras, que desencarnou há 1 ano e meio atrás, né? E a família reconheceu realmente ser Herculano. Então, meus irmãos, encerrando aqui, esse é o Herculano Pires que teve a revelação. Eu, há 2 dias atrás, coloquei no nosso blog, de viva voz, a entrevista que o Jorge Rizzini fez com Herculano. E o Jorge Rizzini pedindo para o professor Herculano revelar sua encarnação. Ele já sabia disso através do Chico, através de outras comunicações espirituais. Ele foi o poeta português Alexandre Herculano, que na época da codificação estava exilado em Paris, na época de Kardec, mas não se tornou espírita. Ele conta que se tornou espírita no plano espiritual antes de reencarnar. Tá? Então ele foi o grande poeta Alexandre Herculano, e eu quero encerrar aqui com o desencarne do professor Herculano. O Chico Xavier conta que o Emmanuel uma vez levou o Chico para uma reunião no plano espiritual. Tá? E o Chico psicografava uma mensagem em Uberaba, e o Emmanuel levou Chico para, em corpo espiritual, psicografar uma mensagem de uma mãe, de um plano elevado também, ali com os amigos. Quem é que dirigia a reunião no plano espiritual? O professor Herculano Pires. Quando acaba a reunião, o professor Herculano com aquela risada gostosa, né? Folgazão. Chico, você entende agora o que eu lhe dizia na Terra? Que o médium é um ser interexistente, né? E o Chico riu. Pessoal, vejam bem, uma reunião onde se encontra Emmanuel. Quem dirige a reunião? Professor Herculano Pires. Né? Veja a altura desse homem. Por isso que no dia do seu desencarne, ele se sentiu mal. O professor Herculano Pires desencarnou no ano de 1979. Ele passa mal, sai do banheiro passando mal, e os amigos vão levá-lo ao hospital. Mas era uma tarde de domingo e acontecia o evangelho na garagem de sua residência. E o professor Herculano pediu, continuem com o evangelho. E ele vai até o hospital, é levado ao hospital,
Meus queridos irmãos, lá ele desencarna. E o que é que acontece? O corpo tomba, a alma se levanta. Seu espírito sai do hospital, no mesmo instante, garagem de sua casa onde se realizava o evangelho. E através de um dos médios mais simples, ele psicografa para sua esposa e para a família. Ainda mais ou menos assim, não há mais o seu poeta, não há mais os meus risos, noites de poesia, de rima, mas não fique triste. Encha a nossa casa de alegria. Agradeça ao Espírito de verdade, à luz da doutrina espírita, e peço a todos, defendam o livro da codificação e que continuem, que a nossa casa permaneça com rima, doutrina, café e Kardec. Meus irmãos, que espírito que deixa o corpo imediatamente, de forma lúcida, traz uma mensagem tão bela. É isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Claro, foi um voo rasante, né? A gente passava 3 horas aqui sobre o querido professor Herculano Pires. Eu estou à disposição de James, de Jailson. Muito bom, Muito bom. Bruno. Excelente a sua viagem ao universo do grande pensador Herculano Pires. Estou realmente assim fascinado mais do que nunca. Eu sempre fui um admirador das obras de Herculano Pires, adquiri alguns livros, e você falou, Bruno, da relação desse grande pensador, o Herculano, com a relação de amizade que ele teve com um grande outro pensador, que era Humberto Mariotti, filósofo argentino, não é? Que escreveu aquela obra notável para a psicologia e materialismo histórico. Você citou a relação de Herculano com Hernani Guimarães Andrade, 2 grandes mentes brilhantes, com um único sentido de fazer com que a essência da doutrina espírita florescesse em terras brasileiras. Você também fez uma citação que eu fiquei aqui recordando os momentos do contato mediúnico com o nosso querido Deolinda Amorim, que era outra grande antena de pensamento da essência da doutrina espírita, do nosso querido amigo Hermínio Corrêa de Miranda, também é um dos grandes pensadores. Então, diante dessa análise, dessa viagem à literatura do grande Herculano Pires, me fez lembrar, Bruno, dentro de toda a sua explanação, que foi notável, eu me recordei, meu amigo Bruno, de um texto que eu li do Herculano no dia 18 de abril de 1957. Foi publicado um artigo dos 100 anos do Livro dos Espíritos pelo Herculano Pires. E eu confesso aos caros amigos que nos ouvem, ao digníssimo amigo Bruno, que aquele artigo, eu não sei qual é o livro que foi publicado, Bruno, ou se foi publicado em alguma obra, mas aquele discurso que o Herculano fez no dia 18 de abril de 1957, com o aniversário dos 100 anos do Livro dos Espíritos, eu considero o maior discurso de uma grande síntese do Livro dos Espíritos apresentado por Herculano Pires, não é? Então, eu iniciaria
exatamente perguntando a você, Herculano Pires, ele mais do que nunca, ele era, e certamente continua sendo, né, nos altiplanos do mundo maior, esse defensor da essência da doutrina espírita. Por que eu estou afirmando isso, Bruno? Você falou, já nas suas apresentações finais com os livros, sobre o livro O Espírito e o Tempo. Eu, pessoalmente, tenho essa obra como uma das grandes referências, não é? Então, tem uma citação no livro O Espírito e o Tempo, e que era em cima dessa citação que eu gostaria que você desse um desdobramento, que é na introdução do livro O Espírito e o Tempo, nas considerações preliminares desta obra, quando ele diz assim: um século após a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, reina grande incompreensão a respeito da doutrina, de sua própria natureza e de sua finalidade. A codificação, entretanto, foi elaborada em linguagem clara, precisa, sensível a todos. A lucidez natural do espírito francês, Kardec, juntava a sua vocação e as suas experiências pedagógicas, além da compreensão de tratar com matéria sumamente complexa. Vemo-lo afirmar a cada passo que desejava escrever de maneira a não deixar margem para interpretações, ou seja, para divergência interpretativa. Então, eu perguntaria a você, Bruno, essa era a maior preocupação de Herculano Pires para que não houvesse um desvirtuamento do pensamento kardeciano? Bem, meu amigo James, veja bem, né? A obra O Espírito e o Tempo, houve uma eleição no limiar do ano 2000, né? Entrando no novo milênio, uma eleição no movimento espírita brasileiro, né? Escritores, né? Médicos, o Hermínio Miranda participou, Hermínio Corrêa de Miranda, o Divaldo Franco, e das 10 maiores obras. Essa pesquisa foi feita pela revista Reformador, né? Das 10 maiores obras do século passado, as de Kardec não contam, porque são do século retrasado, né? 7 são de Chico Xavier. 7, né? Só entraram nessas 10 maiores obras 3 outros autores, né? Leon Denis, com a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a querida Ivone Pereira, com a obra Memória do Suicida, e o professor Herculano, com a obra Espírito e o Tempo, né? Ela realmente, James, é a obra-prima do Herculano. E, como você tão bem colocou na palavra de Herculano, se a gente se prender ao pensamento de Kardec, a gente não dá vazão a outras interpretações. Mas o que é que acontece, meu querido James, né? Vivemos um mundo e um momento admirável, esse mundo espírita, num momento de tanto atrevimento, tanta deturpação, e eu me preocupava há um tempo atrás, James, né? Para onde vamos? Né? O movimento espírita, às vezes, como dizia Herculano, né? Parece uma súcia de ignorantes, né? Uma feira de bugigangas espirituais. Mas hoje eu não me preocupo mais, né? Porque a espiritualidade está atenta, e essa compreensão de Kardec, como queria o professor Herculano, chegou a hora do movimento espírita, a hora da pesquisa, e parece que reencarnou aqui no Brasil, meu querido James, um aluvião de grandes pesquisadores, né? Por isso que a gente está fazendo uma série de entrevistas. Eu entrevistei o Paulo Henrique Figueiredo, o Charles Kemp, vou entrevistar a Dona Heloísa, Dona Júlia Leju, né? Então, o querido
Carlos Sete Bastos e tantos outros, porque quando Canuto entrega as cartas de Kardec ao movimento espírita, meu querido James, e aquilo que todos esses grandes pesquisadores nos dizem, né? Nós conhecemos de Kardec apenas 5%. Isso é impressionante, James, notável. Eu não falo das obras escritas do Kardec, do movimento espírita. E está aí aparecendo revelações e revelações. A filhinha de Kardec. A gente narrava a biografia de Kardec, citando o pai e a mãe. A gente sabe hoje que Kardec teve uma vida de estoicismo para realizar o seu trabalho. O pai abandonou a família. Hoje isso tudo está comprovado com documentos. Né? O Kardec não viveu em Lyon como a gente pensava. Ele viveu em Bourg-en-Bresse, apenas nasceu em Lyon, e com sacrifício imenso da sua avó. A gente não sabia disso, ele estudou em Verdun. Então, Kardec foi um trabalhador, um educador, à custa de martírio, de sacrifício, para fazer tudo que fez. Só que essas cartas, meu querido James, que o Canuto de Abreu entregou à FEB, a FEB passou um tempo com elas. Como demorou muito a publicar, o neto do Canuto cedeu o pessoal da FEAL, e hoje não é mais nem da FEAL, né? Foi lançado pela Universidade de Juiz de Fora. Dia 1 de setembro agora, o projeto Allan Kardec, vocês podem entrar, e a gente vai ver Kardec se comunicando com todos aqueles amigos da Sociedade de Paris, né? As revelações que a gente está vendo aí agora, não é? Que o Guilhem fez com Dona Amélie Boudet lá na Sociedade Anônima, graças a Leon Denis e a Gabriel Delany, que tiraram Dona Amélie Boudet dali e criaram a União Espírita Francesa, não é? Há uma obra de Bert Froppot maravilhosa, Becot do Lumière. Então, vejam bem, e todo esse grupo de notáveis, né? Madame Allan Kardec, Amélie Boudet, Leon Denis, Gabriel Delany, todos eles ali enfrentando o Lemarie, naquele primeiro momento, né? Para manter o ideal de Kardec sem esses enxertos que introjetaram, que o Lemarie introjetou. Você vê, o Lemarie tomou para seu patrimônio pessoal a revista espírita e começou a colocar elementos da teosofia também, né? Elementos da gnose, que não tinha nada a ver com Kardec. Então, o que é que está acontecendo? E esse é um momento que eu não pensei que eu estaria vivo. Apesar de eu não ter uma idade tão avançada, eu tenho 53 anos. Né? A gente está vivendo um momento de retorno, James. As bases kardecianas, ali naquelas cartas, a gente vai ver cartas de Leon Denis. Né? Então, vejam bem, a gente vai ver Kardec, a verdadeira ata. São milhares de documentos que estão sendo higienizados, traduzidos, tradutores do francês, do português, e já tem lá no portal 50 documentos. A carta dele com o senhor Patier é uma coisa linda, né? Com chefe de polícia, né? Então, como Kardec dialogava com a sociedade do seu tempo, não é? Então, a gente precisa, a nossa bússola é Kardec, a gente precisa divulgar Kardec. A revista espírita, que é um manancial, e eu não falei porque não dava tempo, James, né? Hoje a gente aqui tem revista espírita que Kardec lançou em 1858. Só existiu revista espírita no Brasil graças a Herculano Pires. Foi Herculano Pires que pediu a um amigo, o Frederico Giannini, dono da Edicel, que era um argentino, e o Giannini editou pela primeira vez a revista espírita. Agora, que ano foi isso? 1966. O ano que eu nasci, 1966. James,
108 anos depois que Kardec lançou a Revista Espírita em Paris. Quer dizer, não é um século, é mais de um século é que a gente veio compreender o pensamento de Kardec na Revista Espírita. A gente passou mais de um século aqui no Brasil. Né? Então, vivemos um momento que é esse mundo novo. Né? Vai sempre existir as distorções. Esse movimento espírita, que não é espírita, um movimento paralelo de loucuras, mas vai sempre existir agora e sempre o movimento espírita genuíno, calcado em Kardec. Isso dá um conforto muito grande, uma sensação de pertencimento. E a gente vê que a luta de Herculano não foi em vão, porque eu tenho certeza, eu disse isso a Paulo, e Paulo concordou comigo, né? No dia que o Paulo Henrique lançou em São Paulo a primeira obra que trazia as cartas de Kardec, eu tenho certeza que estavam ali presentes o doutor Canuto Abreu, Herculano Pires, em pessoa, e quem sabe se até o Allan Kardec, né? Então, porque a gente vai conhecer a verdadeira história do Espiritismo, que, infelizmente, aqui no Brasil, por uma parte, pequena que seja, mas foi uma parte que teve influência, o pensamento de Kardec foi desvirtuado, né? Então, você está certíssimo, professor Herculano, diz que o pensamento de Kardec não era para dar margem a outras interpretações, porque é um pensamento cristalino, né? E eu digo como Monteiro Lobato, né? Na obra de Kardec, purezinha morou dentro dela o tempo inteiro, né? É exatamente isso, Bruno, muito bem. Bruno, nós consideramos, e essa, ontem no programa que o nosso digníssimo irmão, Padre Orlando, ele me fez um questionamento, como não existe coincidência, não é, Bruno? E eu não tinha combinado ontem com o Padre Orlando, no programa Prosa e Fé, que ele me entrevistou, e Padre Orlando me perguntou sobre Herculano Pires, não é? E ele disse, olha, James, o Herculano Pires, ele sempre foi um pensador, um jornalista por excelência na questão da pedagogia, não é? Eu me recordo, Bruno, inclusive foi publicado aí no seu blog, eu acho que você deve lembrar aquele artigo que eu escrevi sobre a educação para a plenitude do ser, não é? E lá, nesse artigo que eu escrevi, foi referente ao Congresso Espírita do Estado da Bahia, realizado em 96, mais ou menos, e que eu preparei um material porque o tema do congresso era a pedagogia para a plenitude do ser. E eu me lembro que quando eu estava me debruçando em cima da questão da pedagogia do ser, eu adquiri alguns livros do Herculano, inclusive o livro a Pedagogia da Educação. Eu me recordo que o professor Ney Lobo teve aqui nesse congresso, a Ney Lobo, a Heloísa Pires também se fez presente nesse congresso, não é? E eu me recordo que tanto o professor Ney Lobo como a Heloísa Pires, na ocasião, eles diziam em seus discursos que a grande proposta da doutrina espírita era a filosofia da educação, a filosofia da pedagogia do ser, da afetividade, não é? Então, o Herculano, ele sempre teve como a sua ideia diretora, como um grande missionário. É evidente que ele reencarnou no Brasil com a grande missão de dar a continuidade dos postulados da doutrina espírita. Então, quando o Padre Orlando ontem me perguntou por que o espiritismo floresceu, Bruno, com tanta pujança, com tanta força em terras brasileiras, e não na França, por conta desses grandes vultos que iriam reencarnar no Brasil com essa grande missão. Certamente o Herculano Pires, ele foi essa referência.
eu concordo ipsiliter com tudo que você falou, porque eu sou mais velho do que você apenas uns 4 anos, Bruno, não é? Mas nós somos contemporâneos, não é? Mas, assim, eu vejo essa diferença. Eu parei até de fazer críticas literárias. Eu fazia muitas críticas a determinados tipos de obras que chegavam às minhas mãos, e eu dizia, isso aqui é um plágio, é um absurdo. Estão escrevendo muito, mas não estão dizendo nada. Então, quando eu vejo o nosso digníssimo Bruno, não é? Nesse programa em que nós estamos comemorando os 104 anos de nascimento de Herculano Pires, e que você discorreu os grandes pensadores, e que na atualidade, na contemporaneidade, tem muitos expositores espíritas, muitas pessoas que estão buscando a doutrina espírita, que assumem a tribuna espírita para falar, e que desconhece completamente o pensamento de Herculano Pires, desconhece totalmente o pensamento do professor Humberto Mariotti, com aquela obra notável, a Parapsicologia e o Materialismo Histórico, o Deolindo Amorim, com o seu livro Espiritismo e os Problemas Humanos, o Deolindo Amorim, o Hermínio de Miranda, que escreveu aquele livro, várias obras que ele escreveu, mas uma que muito me impressionou foi quando ele escreveu Eu Sou Camille Desmoulins, que era uma experiência regressiva com o Luciano dos Anjos, falando sobre a reencarnação. Agora, uma coisa, Bruno, que você pontuou e que a gente traz para os nossos dias atuais, que eu acho que você foi altamente inspirado, quando você disse assim, houve um momento em que eu li esse livro, inclusive, Bruno, A Teoria Corpuscular do Espírito, não é? Do Hernani Guimarães, que eu tenho várias obras, estudei muito Hernani Guimarães. E aí, quando você diz isso, que o Herculano contesta com outro livro, não é? E que Hernani Guimarães, eu tive o prazer de conhecer Hernani Guimarães por telefone. Então, assim, e que ele entende que as colocações, as considerações que o Herculano Pires fez, né, nesse livro, vai mostrar a grandiosidade, a egrégora desses grandes espíritos que, naquele período, seria altamente significativo para a solidificação do pensamento espírita em terras brasileiras. Hoje, eu vejo muito, Bruno, e é isso que eu quero que você dê continuidade, eu vejo muito as questões na superficialidade. Há muitas discussões sem raízes profundas, como o professor Deolindo Amorim afirmava. Há muitas discussões sem raízes profundas. Seria isso mesmo, Bruno? Meu amigo, só uma correção, né? 106 anos, viu, James? Você falou 104 anos. 106 de nascimento de Herculano, né? Meu amigo, veja bem, e você sabe que hoje em dia, eu não vou citar nomes, inclusive em conversas particulares com você, James, a gente vê pessoas que eram talento quando desabrocharam para o movimento espírita, né? Fazendo um trabalho bonito. E, às vezes, por causa de uma polarização ideológica, política, começam a falar coisas realmente sem raiz nenhuma nos princípios espíritas, e a gente lamenta onde é que a gente perdeu de vista, essas pessoas se perderam, né? Quando eu fiz a pergunta a Charles Kemp, citando Kardec viveu na época do Ano Terrível. Aliás, o Ano Terrível foi um ano depois de Kardec. Kardec desencarna em 69, em 70 houve a invasão prussiana, houve a Comuna de Paris. Quer dizer, você não vê na codificação, na revista espírita inteira, Kardec entrar numa discussão da política
histórica do seu tempo. E ele até, na Revista Espírita, ele faz um alerta, o Charles Kemp lembrou isso, né? Que deixar qualquer questão de política irritante de fora das discussões espíritas, né? E hoje a gente vê um movimento espírita que discute, né? Colorido político, né? Seja dos dois espectros, para a direita ou para a esquerda, para onde for, né? As pessoas se agredindo, inimizade. E outra coisa, essa feira hoje de práticas estranhas. Eu, na casa que eu faço parte, James, há mais de 20 anos, um presidente de plantão na época quis colocar cromoterapia. Eu não sei se você já tomou conhecimento dessa prática, né? Lá na Casas Humildes, no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, muitas casas adotaram. Ainda bem que tinha uma turma vigilante que conseguiu tirar. Hoje a gente encontra no movimento espírita a prática da apometria em várias casas, não é? Então, veja bem, totalmente fora dos princípios espíritas. Então, vejam bem, da obra kardeciana, e são práticas e mais práticas que aparecem no movimento espírita e que você, às vezes, desanima. Agora, eu concordo com você. A gente não deve desanimar, a gente deve esclarecer, divulgar mais ainda as coisas de valor. Agora, não adianta ficar criticando, né? Não adianta ficar criticando, porque cada um faça o que quiser da sua atividade, né? Nós precisamos manter esse achoque de Kardec, né? De Herculano, de Diolindo, e a gente trazer para o conhecimento. Olha, eu fiquei, quando você me pediu o tema, e por ser o aniversário, o mês de aniversário de Herculano, eu fiquei maravilhado, né? Porque as pessoas não abrem um espaço como esse. Uma hora eu tive aqui para falar de Herculano. Herculano é hoje ilustre desconhecido, né? Bruno, tem uma pergunta que eu estou vendo aqui da Tatiana Vieira. Eu acho que ela colocou assim, a Tatiana Vieira, que está nos ouvindo. Herculano Pires escreveu A Viagem. A novela foi baseada em fatos reais, retirados do livro. Assisti a novela, mas não li a obra. O que a Tatiana está falando é aquela novela que foi transmitida por uma grande emissora brasileira. Eu vi. Ele não foi bem o autor, né? Ele prestou assessoria a Ivani Ribeiro, né? Isso. Então, quando Ivani Ribeiro, né, lançou A Viagem, você vê a diferença, viu, meu querido James? A primeira novela, A Viagem, ali sim, uma novela lidimamente espírita. Já essa segunda versão, que passou na Globo há uns 10 anos atrás, né? Totalmente diferente daquela primeira edição da Viagem, né? Que não tinha mais Herculano ali, que prestou assessoria. Agora, a resposta da Tatiana era, sim, uma novela espírita, agora, não foi de livro, né? O Herculano assessorou Dona Ivani Ribeiro, né? Nas questões da mediunidade, do plano espiritual, da comunicabilidade, né? E eu me lembro, eram atores notáveis, Eva Vilma, Altair Lima, né? Everton de Castro. Eu assisti, eu era bem jovenzinho, mas assisti a primeira vez. Não, Bruno. Depois da reprise, assistiu na reprise, né, James? Não, Jailson que viu a reprise, viu? Mas, Bruno, está sendo muito bom. Eu acho que o Jailson pode dar continuidade aí, porque acho que tem muitas perguntas aí no. Tem algumas perguntas, no chat aqui que eu estou acompanhando. É com você Celso, agora aí, Jailson. Celso, estão me ouvindo bem então, né? O Celso, ele fez a pergunta aqui. Considerando como ferrenho defensor da chamada pureza doutrinária, gostaria que o amigo Bruno comentasse a respeito desse tema, primeiro, na perspectiva da época e, segundo, na perspectiva atual. Veja, eu não sou um ferrenho
defensor da pureza doutrinária, né? Eu não sou ferrenho, eu sou defensor do espiritismo. Defensor, não. Aliás, quem se arvora em defensor, os defensores foram esses grandes homens, né? A gente é trabalhador, pequenininho. Agora, veja bem, a pergunta é excelente, né? A pureza doutrinária na época de Herculano, a gente já viu. A imagem aí. A gente já viu e não há o que discutir, né? Acho que houve não há o que problema, Jairus. Não, estamos vendo bem aqui. Estamos vendo bem, James. Hoje eu estou vendo todo mundo bem aí, viu? Isso, inclusive você, James, estou vendo bem. Pode continuar, Bruno. Então, veja como é o nome do rapaz que fez a pergunta, Jailton. Foi o Celso Guimarães. Meu querido Celso, veja bem, a gente não é a favor do index prohibitorum, né? Então, do Talibã espírita, pelo amor de Deus, né? O que é que eu falei aqui, né? A gente hoje tem que conviver, e a gente vai conviver desde sempre, com esse movimento paralelo ali, cheio de problemas, né? De introjeções, de distorções. Agora, o que é o campo neutro que Kardec fala, o campo neutro do espiritismo, né? É exatamente, me permitam dizer a palavra, espiritismo de raiz, né? Espiritismo, esse espiritismo visceral, radical, aí a palavra radical, meu querido Celso, a gente tem que parar com isso. A gente ouve a palavra radical e acha que é um mal. A palavra radical não é um mal. Ela é um bem. O que é ser radical? É ir à raiz das questões. Não é? Então, quando a gente fala um espiritismo de raiz, a raiz está lá calcada, não é? Em Kardec, na sua base. Não é? Agora, não é a pureza doutrinária para a gente criar um index proibitório, um talibã espírita, porque isso é uma coisa ultramontana, não é mais desse século, né? Liberdade para todo mundo divulgar, falar o que quiser. Agora, da liberdade que tem de falar, a gente também tem de esclarecer, né? De apontar os equívocos e dizer que, como dizia o querido Raul Teixeira, né? Fazem caridade por aí com o chapéu do espiritismo, que é uma maravilha, mas a gente precisa dizer, toda vez que isso acontecer, que isso não é espiritismo. Cromoterapia não é espiritismo. Apometria não é espiritismo. E o que seria essa visão, como o Celso perguntou, a pureza doutrinária? É a gente se voltar para o espiritismo de raiz, essa raiz calcada em Kardec. E aí dizem radical. Radical não é um mal, é um bem. Esse radicalismo é ser radical porque vai à raiz dos problemas, né? Não uma pureza doutrinária para perseguir ninguém e criar uma inquisição espírita. Isso é coisa dos séculos passados, né? Certo. Ele postou aqui, Bruno Pires como defensor ferrenho. Ele quis dizer isso, nesse sentido que falou aqui. Né? Mas não como radical, no sentido aquele tipo, outro rótulo que surgiu xiita, né? Um rótulo que às vezes não se encaixa bem, mas é isso. Tem mais alguma pergunta aqui? Não, uma pergunta aqui não, James. Bruno, quando a gente estávamos pensando, né? Eu e o James estávamos pensando, né, na criação desse programa, né? Algo que a mim pessoalmente chama muita atenção é que verdadeiramente hoje em dia, a nossa geração, a minha geração, conhece muito pouco realmente dos pioneiros. E eu estava falando que, em momentos, até na chamada que eu fiz aí em algumas redes sociais, eu botei isso, né? E compartilhei com o James achou interessante, concordou em compartilhar. Porque nós compartilhamos algo em conjunto, ver se ele concorda, tal, ele concordou. No sentido de que quando a realidade, o momento atual parece estar um tanto quanto confuso, às vezes, principalmente para nós, né, que somos uma geração depois de vocês, né, não bebemos na fonte como deveríamos, né, e aí a gente fica um pouco confuso, aí vale a pena olhar lá para os pioneiros, aprender com eles alguma coisa, buscar algo para até aumentar em nós, talvez,
a disposição, o ânimo, o entusiasmo para que possamos ir em frente, encararmos as dificuldades e, apesar das dificuldades, manter-se firme no propósito. Isso é a ideia de a gente beber na fonte dos pioneiros, falar um pouco dos pioneiros. Começamos, então, já me trouxe a oportunidade agora, falando contigo sobre Herculano, nós começamos a ideia de falar dos pioneiros, né? Com Herculano, trazendo aí Herculano com a pureza doutrinária. Interessante isso. Muito bom. E aí, o que você acha? Qual é o que você acredita dos pensamentos, das ideias de Herculano Pires, que seria fundamental trabalharmos hoje, né, no movimento espírita hoje, e até para lidar com as dificuldades, os obstáculos, com os desafios, né? É melhor substituir a palavra dificuldade por desafios do momento atual. O que poderia auxiliar, né? Qual são o conteúdo que o nosso querido professor Herculano Pires traria para esse momento agora? Bom, eu vou responder a você. Você tocou em 2 pontos aí, né? Os baluartes da doutrina, para mim, permanecem todos de uma atualidade a toda a prova. Porque o James se referiu a uma obra Eu Sou Camilo Desmoulins, né? Tem um rapaz aí em Feira de Santana, na Bahia, viu, James? De Vitória da Conquista, Luciano Novaes, que foi um grande amigo do Luciano dos Anjos. A vida inteira, né? Luciano Novaes trocava cartas com o Camilo Desmoulins reencarnado, Luciano dos Anjos. O que é que a gente sabe, Jailson, né? Uhum. Que a árvore do Espiritismo foi transplantada da França para o Brasil. Aliás, Humberto de Campos narra aquele encontro de Ismael com São Luís, né? Acertando o transplante da árvore do Espiritismo para o Brasil. O Divaldo tem uma obra, meu querido James, que gosta muito do Divaldo, Árdua Ascensão, de Victor Hugo. E nessa obra, Victor Hugo afirma que ali na França, na época de Kardec, Paris era habitada por um povo ateniense. Então, velhos sábios de Atenas estavam ali em Paris. Mas o que é que o Victor Hugo diz na obra de Divaldo, Árdua Ascensão, né? Que nesse transplante da árvore do Espiritismo de Paris para o Brasil, da França para o Brasil, estão reencarnados aqui milhares de espíritos da França e muitos daqueles baluartes reencarnaram. A gente viu aqui hoje, à noite, que o Herculano, na época de Kardec, estava lá na França, em Paris, e ele esteve aqui no Brasil. Então, esse pessoal não nasce de geração espontânea. Quando a gente vê o Hermínio Corrêa de Miranda, não é? Me permitam dizer, essa mulher que eu acho notável, meu querido James, doutora Marlene Severino Nobre, não é? Amiga do Chico Xavier, o querido Herculano, Diolindo, e tantos outros aqui no Brasil, Hernani Guimarães de Andrade. Esse pessoal não nasce de geração espontânea. E a obra deles permanece atual. Se Kardec está atual, Kardec dizia, se a ciência provar que o Espiritismo está errado num ponto, o Espiritismo se modificará nesse ponto. E a gente vê a ciência comprovando o Espiritismo. A obra de André Luiz, que é uma obra da década de 40, quanto mais a ciência avança, comprova André Luiz. E a obra de Herculano. O que seria útil, na tua pergunta, Jailson, para o movimento espírita de hoje, né? Essa visão da educação espírita, do espiritismo como filosofia. Pessoal, vejam bem, o espiritismo é uma doutrina de 3 aspectos: ciência, filosofia e moral. Não é? A gente não quer a parte da ciência, Hernani Guimarães, o espírito André Luiz, a parte da moral, do religare, não é? Os próprios exemplos como Chico Xavier, esse exemplo maravilhoso, se fosse católico seria um santo. Mas a parte da filosofia que Kardec trabalhou tanto, essa proposta do espiritismo também como pedagogia, como educação. Então, o de onde venho, para onde vou, porque sofro, e que Herculano em obras notáveis, junto com Leon Denis. Olha, eu vejo, se o Leon Denis é o maior filósofo francês, o Herculano é o brasileiro.
Então, essas obras, porque cria a cultura espírita, ela tem que ser preservada. E é a casa construída sobre a rocha. Quer dizer, a gente tem esse grande edifício espírita hoje, muito bem sedimentado, não só pelos franceses, Leon Denis, Delame, Flammarion, mas hoje também por brasileiros notáveis, que são eles mesmos, as almas viajoras que vieram, reencarnaram aqui, viveram entre nós, retornaram e hoje continuam nos assistindo, né? Eu vejo um futuro, eu não tenho mais inquietação. Eu vejo um futuro realmente maravilhoso no terceiro milênio para o Espiritismo e realmente uma fase nova, onde o Espiritismo vai ser compreendido em sua totalidade e a gente vai reverenciar, aplaudir, compreender obras como do querido Herculano Pires, já, com sua proposta de educação, quando ele dizia o espírito, o educando é um espírito encarnado. Então, quando numa sala de aula, no futuro, a gente saber que aquelas cabecinhas, eu ensinei durante um tempo da minha vida, né? Sou formado em geografia. Então, aquelas cabecinhas ali, você perceber que cada alminha daquela é um espírito que vem de um infinito do passado para o infinito do futuro. Isso vai mudar a educação em novos parâmetros. O Herculano, na sua obra Educação para a Morte, eu nem citei ela, eu estou com ela aqui, nem mostrei, né? Educação para a Morte, Herculano diz, muita gente que veio das altas classes sociais reencarnam nas baixas classes. Vejam bem. E vice-versa. Muita gente veio das baixas classes e reencarnam nas altas classes. Então, a gente precisa dessa miscigenação kármica do Brasil, de uma educação espírita, explicar ao homem que ele é espírito, e saber esse espírito e viver de acordo com essa realidade. Não foi outro ideal de Kardec, de Bassanufo, né? Espiritismo influenciar a educação, porque a educação é a base de tudo. Vocês sabem disso. Não há um país sem educação. E a gente tem uma pepita, um tesouro, que é Bassanufo, Herculano, nessa proposta de reeducar a humanidade com os princípios espíritas. Isso acontecerá. A verdade é filha do tempo, eu não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Ok. Bem, fique à vontade, James. Aí tem algumas considerações aqui, mas não são perguntas, considerações, né? Reforçando que eu acredito que a pureza da doutrina espírita está... Eu penso que a pureza da doutrina espírita tem a ver com os postulados e princípios de uma doutrina que devem nortear seus estudos e práticas. Não vejo como nocivas as práticas energéticas utilizadas em casas espíritas. Que eu cortou aqui, né? Para aliviar as dores do corpo, a exemplo de Eurípides Bassanufo, que utilizava de homeopatia. Eu entendo isso, entendo essas questões polêmicas, né? Eu entendo isso. A Casa André Luiz também usa muitas práticas médicas. Vailson, veja, eu falei em efeito placebo, cromoterapia e apometria, né? Agora, a homeopatia, pelo amor de Deus, a ciência de Hahnemann, pelo amor de Deus, a homeopatia, o Kardec, todos aqui sabem, Kardec teve contato e estudou com as maiores escolas de magnetistas da França, Deleuze, Charcot, Marquês de Passegui. Kardec conhecia a ciência do magnetismo. E a homeopatia é uma coisa muito séria. Não vamos colocar na mesma craveira dessas outras coisas que eu falei, apometria, cromoterapia. Isso não, isso é efeito placebo, né? A homeopatia é maravilhosa com seus efeitos infinitesimais. A homeopatia age no corpo espiritual, no perispírito. A gente aplaude a homeopatia. Dona Ivone do Amaral Pereira, que eu citei aqui, ela psicografava Bezerra também, e com receitas homeopáticas, né? Então, a homeopatia é muito séria, não está dentro dessa questão de jeito nenhum. Ok. Bruno, os nossos amigos, Celso, a gente já está com 1h e 45 minutos de programa, né? Já estamos nas considerações finais, porque o tempo avança, não é isso, Jair? Isso.
Agradecemos aí a participação do nosso querido Celso Guimarães, do padre Orlando, de todos vocês, mas eu já faria as minhas considerações finais, Bruno, agradecendo pela sua estimada presença, em homenagem ao nosso querido Herculano Pires, não é? Que em setembro comemora mais um ano de centenário. Eu encerraria com o livro que ele escreveu, Os Filósofos. E nesse livro, Os Filósofos, nas páginas preliminares, ele diz assim: a filosofia, e olha como ele estava em consonância com a filosofia kardeciana. Ele diz assim: a filosofia é um ato de contrição e um exame de consciência. Quando o homem se sente cansado das solicitações exteriores, volta-se para si mesmo, procurando beber novas forças e nova luz na fonte oculta do coração. Mergulhar em si mesmo, esquadrinhar os próprios pensamentos, sondar os anseios que lhes passam intenções secretas, para descobrir no fundo de si, como no fundo do poço, a pureza da verdade nua. Isso é filosofar. E todos o fazem, todos são obrigados a fazê-lo. A filosofia, dizia o nosso filósofo Farias Brito, é uma atividade permanente do espírito imortal. Portanto, agradecemos de coração ao nosso querido irmão, amigo Bruno Tavares, a participação de todos vocês, do nosso digníssimo irmão Jailson, com a sua amorosidade, e vamos agradecer a todos vocês, e vou passar agora a palavra a Jailson para ele fazer também as considerações finais, e ao nosso amigo Bruno. Não está ouvindo. Pode fazer. Sim. Isso. Então, Bruno, faça as suas considerações finais, e aí nós finalizamos com a prece. Bom? Bom, meus queridos amigos, eu queria aqui parabenizar mais uma vez o canteiro da fraternidade, né, pelos seus 33 anos e por essa oportunidade de estar aqui com o Jailson. Jailson, essa alma boa, fraterna, paciente, teve muita paciência hoje nessa nossa conexão, né? E o James, que eu sinto que já cruzei com o James em outras existências, né? A gente começou uma conversa, viu, Jair, sobre disco voador, né? Falando na chapada da Diamantina, né? A gente é um princípio espírita, e vejam bem, eu fiquei muito feliz e desejo a vocês, à família de vocês, uma trajetória de muita tranquilidade, muita paz, e a gente levando essa bandeira, né, do espiritismo. E deixo o convite aqui para vocês, já que hoje foi sobre Herculano, e não vai concorrer com vocês, que é sempre dia de sábado, né? Quem puder, semana que vem, vejam a entrevista de Heloísa Pires, porque vocês ouviram hoje a mensagem terceirizada, não é? De uma pessoa que gosta. Vocês vão ver a filha do Herculano falar sobre isso, né? E agora eu vou estar sempre atento no canal do Canteiro da Fraternidade, viu? Vou sempre, já sei que o dia é quinta-feira, e quando bater a saudade de James e de Jailson, estou aqui no canal vendo vocês, viu? Então, beijão na alma, paz e bem. Gratidão pelo carinho, Bruno, gratidão a todos vocês que estão aqui até esse momento com a gente. Mais uma vez, gratidão. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos perseverar no propósito de ser útil e de compartilhar conteúdos que edificam, que elevam o ser, que estimulam ao crescimento, para que foquemos sempre no positivo e não fiquemos muito presos no que não agrada, não faz bem.
Então, vou abrir aqui o note, gente, que é a nossa despedida também, né? Também despedida também do canteiro, expressão também, gratidão a todos vocês. Aqui está. Quando ele se fechar, que aí nós finalizamos nossa prece, nós encerramos a conexão e ficamos só a gente aqui, os três, no tempinho para fechar nos bastidores, tá bom, Bruno? Não saia logo imediatamente para finalizar aqui, não. Então, vamos rapidamente formular nossa prece de agradecimento, que também é a prece para expressar também o carinho a todos vocês também. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, nós estamos felizes pela oportunidade do serviço, pela oportunidade de sermos úteis. E lhe pedimos, Senhor, que nos dê força para que possamos perseverar. Para que, apesar das nossas limitações, dos nossos equívocos, das características naturais do Espírito Perfeito, possamos continuar firmes no propósito do bem. E assim, Mestre amado, como no início dessa atividade, em Teu nome e com a Tua permissão, finalizamos. Gratidão. Gratidão, muita paz.